Olá, amigos internautas. Vamos postar e editar mais esse vídeo. E um dos motivos que eu venho postar o vídeo sobre os temas mito, fábula, lenda, saga, folclore e contos de fada é devido ao fato de, quando eu comecei a ler ah, as primeiras ah, aulas de mitologia grega, quando eu me introduzi ao aprendizado de mitologia grega, eu me deparei com um estudo que realmente é, trazia a significação de cada uma delas e observando que elas não são praticamente iguais, nem são sinônimos, né? Então elas têm as suas diferenças, suas peculiaridades, e hoje então eu posto e edito este vídeo para algumas pessoas que também estiverem iniciando o estudo de mitologia grega possam fazer uma delimitação e uma fronteira entre uma e outra terminologia, né? Então, mito não tem nada com fábula, não tem nada a ver com lenda, não tem nada a ver com saga, não há nada a ver com folclore e muito menos com contos de fadas. Então vamos ver o que vem a ser isso aí, né? Ok. Eu vou tirar o vídeo para que a minha voz não ocorra de ficar é, cortando. Muito bem. Então hoje nós vamos discorrer sobre mito, fábula, lenda, saga, folclore e contos de fada. Vamos ver um a um. Mito. O mito do grego antigo, mitos, transliterado mitos, é uma narrativa de caráter simbólico e magético relacionada a uma dada cultura que procura explicar e demonstrar por meio de ação e do modo de ser das personagens a origem das coisas do mundo, dos homens, dos animais, das doenças, dos objetos, das práticas de caça, pesca, medicina, entre outros, do amor, das relações, seja entre homens e homens, homens e mulheres, enfim, de qualquer coisa que seja. O mito está associado ao mito está associado o rito. O rito é um modo de se pôr em ação o mito na vida do homem, em cerimônias, danças, orações e sacrifícios. O termo mito é por vezes utilizado de forma pejorativa para se referir às crenças comuns, consideradas sem fundamento objetivo ou científico, e vistas apenas como histórias de um universo puramente maravilhoso. De diversas comunidades, acontecimentos históricos podem se transformar em lendas se adquirem uma determinada carga simbólica para uma dada cultura e serem erroneamente chamados de mito. Na maioria das vezes, o termo refere-se especificamente aos relatos das civilizações antigas, mas há de se lembrar que muitas comunidades contemporâneas ainda se valem muito do mito, que organizados constituem uma mitologia, por exemplo, a mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia cristã e a mitologia islâmica. O mito e o nada, que é tudo o mesmo sol que abre os céus, é um mito brilhante e mudo. Fernando Pessoa. Tipos de mitos: cosmogonias, mitos de origem e destruição, incluindo os messiânicos e milenários. Mitos folclóricos: mitos fundadores, onde se explica a origem de um rito, uma crença, uma filosofia, uma cidade ou comunidade. Mito narrativo: mitos de providência e destino. Mitos de renascimento e renovação, incluindo os de memória e esquecimento. Mitos de seres superiores e seus descendentes. Mitos de tempo e eternidade, soteriológicos, de salvadores e heróis. Fábula. As fábulas do latim fábula significando história, jogo, narrativa, literalmente o que é dito, são uma aglomeração de composições literárias em que os personagens
são animais que apresentam características humanas, tais como a fala, os costumes, etc. Estas histórias terminam com um ensinamento moral de caráter instrutivo. É um gênero muito versátil, pois permite diversas maneiras de se abordar determinado assunto. Gênero simples. A fábula é um gênero narrativo que surgiu no Oriente, mas foi particularmente desenvolvido por Esopo, escravo que viveu no século V a.C., na Grécia. A Esopo foi atribuído um conjunto de grandes histórias de caráter moral e alegórico, cujos papéis principais eram desenvolvidos por animais ou mitos, por meio dos diálogos entre os bichos e das situações que o envolviam. Ele procurava transmitir sabedoria de caráter moral ao homem. Assim, os animais nas fábulas tornam-se exemplos para os seres humanos. Cada animal simboliza algum aspecto ou qualidade do homem, como, por exemplo, o leão representa a força, a raposa a astúcia, a formiga o trabalho, etc. É uma narrativa inverossímil, com fundo didático, quando os personagens são seres inanimados, objetos, né? A fábula recebe o nome de apólogo. A temática é variada e contempla tópicos como a vitória da fraqueza sobre a força, da bondade sobre a astúcia e a derrota de preguiçosos. La Fontaine foi outro grande cultor do gênero, imprimindo à fábula grande refinamento. George Orwell, com sua Revolução dos Bichos, Animal Farm, compôs uma fábula, embora em um sentido mais amplo e de sátira política. Lenda. Lenda é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral através dos tempos. De caráter fantástico e fictício, as lendas combinam fatos reais e históricos com fatos irreais que são meramente produto da imaginação aventuresca humana. Com exemplos bem definidos em todos os países do mundo, as lendas geralmente fornecem explicações plausíveis e até certo ponto aceitáveis para coisas que não têm explicações científicas comprovadas, como acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Podemos entender que lenda é uma degeneração do mito, como diz o dito popular: quem conta um conto aumenta um ponto. As lendas, pelo fato de serem repassadas oralmente de geração a geração, sofrem alterações à medida que vão sendo recontadas. Lendas no Brasil são inúmeras, influenciadas diretamente pela miscigenação na origem do povo brasileiro. Devemos levar em conta que uma lenda não significa uma mentira, nem tampouco uma verdade absoluta. O que devemos considerar é que uma história, para ser criada, defendida e, o mais importante, ter sobrevivido na memória das pessoas, ela deve ter no mínimo uma parcela de fatos verídicos. Muitos pesquisadores, historiadores ou folcloristas afirmam que as lendas são apenas frutos da imaginação popular, porém, como sabemos, as lendas em muitos povos são os livros na memória dos mais sábios. Lendas brasileiras. Vitória Régia, Caipora, Cuca, Curupira, Boitatá, Mula Sem Cabeça, Iara, Negrinho do Pastoreio, Papa Figo, Saci Pererê, Cobra Grande, Romãozinho. Lendas portuguesas. Abdiz, Lenda da Justiça de Faf, Lenda do Galo de Barcelos, Lenda da Nazaré, Lenda da Machim, Lenda de Maria Fidalga, Lenda da Moura Salúquia, Lenda da Rapariga das Laranjas, Açores, Lenda da Lagoa das Sete Cidades, Açores, Padeira de Alijo, Barota, Fradinho da Mão Furada, Mouras Encantadas, Lenda da Dama Pé de Cabra, Coca, Lenda da Fundação da Sertã. Lendas portuguesas, Açores, Lenda das Sete Cidades, Açores, Lenda da Rapariga das Laranjas, Açores, Lenda da Princesa e do Pastor no Reino das Sete Cidades, Lenda do Rei Branco, Pardo e da Rainha Branca Rosa nas Sete Cidades, Lenda da Ilha das Sete Cidades, Lenda das Sete Cidades, Terra de Atlantes,
lenda do bispo Genádio e as 7 cidades, lenda das 7 caldeiras, lenda da coroa real de cedros, lenda de um baleeiro da Ilha do Pico, lenda da Herme de Nossa Senhora dos Milagres da Ilha do Corvo, lenda da Fajã de São João, lenda da Lagoa das Furnas, lenda da Urzelina, lenda do Senhor Santo Cristo, lenda do Vaite com o Diabo, lenda da Lagoa do Ginjal, lenda da Caldeira de Santo Cristo, lenda da Ponta Furada, lenda dos Diabretes na Fajã de Vasco Martins, lenda do Cavaleiro da Ilha do Corvo, lenda do Reino de Atlântida e os Açores, lenda da descoberta da Ilha de Santa Maria, lenda da donzela encantada da Ilha de Santa Maria, lenda das varas do Espírito Santo da Ilha de São Jorge, lenda um salto para trás, mas sem olhar, lenda do pezinho de Nossa Senhora, lenda de rabo de peixe, lenda da Atlântida e a origem dos arquipélagos dos Açores, lenda de Santo Amaro da Ilha das Flores, lenda do Senhor Jesus da Ilha das Flores, lenda do Senhor Jesus de Ponta Delgada, lenda da Sereia da Praia, lenda do Menino do Couro e a Pomba, lenda da Lagoa do Negro. Lendas portuguesas Madeira, lenda de Machim, lenda de São Vicente, lenda do Cavalo lendas famosas Atlântida, Beowulf, Eldorado, Fonte da Juventude, Fiveval, Guilherme Tell, Pedra Filosofal, Ramayana, Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, Robin Hood, Rolando, Rômulo e Remo, Shangri-La. Agora vamos ver a questão da saga, literatura. Na literatura, o termo da saga refere-se a histórias narradas em prosa originárias especialmente da Islândia medieval, assim como de outros países nórdicos. Estas sagas, geralmente anônimas, misturam aspectos históricos com mitologia e religião. Modernamente, também séries de livros com um argumento comum podem ser chamadas sagas. Etimologia. O substantivo saga deriva do vocábulo da língua gótica, saiga, que significa o que se diz, do qual deriva a palavra islandesa saga, plural sogur. O vocábulo é relacionado com o inglês sei e com o alemão sagen, dizer. Sagas nórdicas. A maioria das sagas nórdicas foi escrita na Islândia em língua nórdica antiga, que era a língua comum a grande parte da Escandinávia durante a Idade Média. Algumas sagas são originárias da Noruega e algumas poucas de outros países nórdicos, mas as sagas islandesas são as mais importantes em número e qualidade. As sagas têm caráter épico e são escritas em prosa, ainda que possa haver alguns versos ou poemas completos incorporados no texto. O tom é, em geral, realista, exceto quando o tema em si é fantasioso, como nas sagas legendárias, apesar de que a vasta maioria das sagas foi escrita entre fins do século XIII e a metade do século XIV. A maioria das sagas conta histórias ocorridas num passado remoto, desde antes da colonização, antes de 874, até pouco depois da chegada do cristianismo à Islândia, em 1000, de maneira geral. Acredita-se que cada saga seja obra de um único autor, provavelmente baseada em tradições orais anteriores. As sagas variam muito em tema e estilo. As primeiras sagas surgidas ainda no século XII foram as que contavam as vidas de santos e bispos católicos, inspiradas em obras similares em latim que abundavam na Europa continental. Pouco depois de começarem a ser escritas as sagas sobre a vida dos reis escandinavos, sagas de reis, e as sagas de personagens célebres da Islândia, estas últimas chamadas sagas de islandeses,
são as mais importantes do ponto de vista literário e estético. Mais tarde surgiram também sagas lendárias, que contam lendas relacionadas ao passado pré-cristão da Islândia. Tipos: sagas de santos e sagas de bispos. Contam a vida de santos e bispos católicos que evangelizaram os países escandinavos, então relacionadas às obras hagiográficas europeias. Sagas de reis. Contam a história de antigos reis da Noruega e outros países escandinavos, que estão relacionadas à literatura cronística europeia. Sagas islandeses são talvez as mais características das sagas escandinavas ou nórdicas. Narram histórias passadas na época entre o descobrimento da Islândia em 874 até o início do século XI, época da cristianização da ilha. Nestas sagas, os personagens principais são antigos membros das famílias mais importantes da ilha, e as histórias giram em torno da colonização e as disputas entre os membros de famílias rivais, muitas vezes misturando história, velhas tradições orais e pura mitologia. Estas sagas são fontes inestimáveis para entender os hábitos, a visão de mundo e sistema legal da antiga Escandinávia. Exemplos importantes são a saga de Njal, o Queimado, a saga de Egil e a saga de Grettir. Sagas lendárias. Contam histórias lendárias e mitológicas ocorridas no passado pagão da Escandinávia, num tempo anterior à colonização da Islândia. Algumas estão levemente baseadas em eventos históricos, mas os elementos fantásticos e míticos sempre predominam. Um exemplo importante é a saga dos Voslungos, que trata do auge e queda do clã dos Volsungos, e inclui os personagens de Siegfried e Brunilda. A mesma história aparece no épico alemão medieval, Canção dos Nibelungos. Sagas cavaleirescas são relacionadas com ciclos literários da Europa medieval, como a Matéria de França e a Matéria de Roma. Sagas modernas. Atualmente, tanto em português como em outras línguas, o termo saga é frequentemente usado em referência a obras literárias contemporâneas de caráter épico, escritas em prosa e conectadas por um argumento central. Assim, por exemplo, as obras relacionadas ao universo literário de O Senhor dos Anéis ou de Harry Potter podem ser referidas como sagas contemporâneas. O termo saga também pode ser usado em referência a uma obra épica não literária, como, por exemplo, os filmes da série Guerra nas Estrelas. Folclore dos Açores, trágios tradicionais. O folclore do inglês folk, que é gente ou povo, e lore, que é conhecimento, é a tradição e usos populares constituído pelos costumes e tradições transmitidos de geração em geração. Todos os povos possuem suas tradições, crenças e superstições, que se transmitem através das tradições, lendas, contos, provérbios, canções, danças, artesanato, jogos, religiosidade, brincadeiras infantis, mitos, idiomas e dialetos característicos, adivinhações, festas e outras atividades culturais que nasceram e se desenvolveram com o povo. A Unesco declara que o folclore é sinônimo de cultura popular e representa a identidade social de uma comunidade através de suas criações culturais, coletivas ou individuais, e é também uma parte essencial da cultura de cada nação. Deve-se lembrar que o folclore não é um conhecimento cristalizado, embora se enraize em tradições que podem ter grande antiguidade, mas transforma-se no contato entre culturas distintas, nas migrações e através dos meios de comunicação, onde se inclui recentemente a internet. Parte do trabalho cultural da Unesco é orientar as comunidades no sentido de bem administrar sua herança folclórica,
sabendo que o processo e as mudanças que ele provoca podem tanto enriquecer uma cultura como destruí-la para sempre. História. O interesse pelo folclore nasceu entre o fim do século XVIII e o início do século XIX, quando estudiosos como os irmãos Grimm e Herder iniciaram pesquisas sobre a poesia tradicional na Alemanha e descobriu-se a cultura popular como oposta à cultura erudita, cultivada pelas elites e pelas instituições oficiais. Logo, esse interesse se espalhou por outros países e se aplicou para o estudo de outras formas literárias, músicas, práticas religiosas e outros fatos chamados na época de antiguidades populares. Neste início de sistematização, os pesquisadores procuravam abordar a cultura popular através de métodos aplicados ao estudo da cultura erudita. O termo folclore é um neologismo que foi criado em 1846 pelo arqueólogo Ambrose Merton, pseudônimo de William John Thoms, e usado em uma carta endereçada à revista The Athenaeum de Londres, onde os vocábulos da língua inglesa folk e lore, povo e saber, foram unidos, passando a ter o significado de saber tradicional de um povo. Esse termo passou a ser utilizado então para se referir às tradições, costumes e superstições das classes populares. E posteriormente o termo passou a designar toda a cultura nascida principalmente nessas classes, dando ao folclore o status de história não escrita de um povo, mesmo que o avanço da ciência e da tecnologia tenha levado ao descrédito muitas pessoas dessas tradições populares. A influência do pensamento positivista do século XIX contribuiu para dignificá-las, entendendo-as como elos em uma cadeia ininterrupta de saberes que deveria ser compreendida para se entender a sociedade moderna. Assim, com a conscientização de que a cultura popular poderia desaparecer devido ao novo modo de vida urbano, seu estudo se generalizou ao mesmo tempo em que ela passou a ser usada como elemento principal em obras artísticas, despertando o sentimento nacionalista dos povos. Depois de iniciar e frutificar na Europa, o estudo do folclore se estendeu ao Novo Mundo, chegando ao Brasil na segunda metade do século XIX, através dos precursores Celso de Magalhães e Silvio Romero, e aos Estados Unidos, onde William Newell, Mark Twain e Rutherford Hayes e um grupo de outros eruditos e interessados fundaram em 1888 a American Folklore Society, que de imediato iniciou a publicação de um jornal que continua em atividade até hoje, o The Journal of American Folklore. A contribuição do folclorista norte-americano foi especialmente importante porque, desde logo, suas pesquisas foram apoiadas pelas universidades e adquiriram autonomia, definindo novas fronteiras metodológicas e lançando as bases para a fundação do folclorismo como uma nova especialidade científica paralela à antropologia. O folclore na sociedade contemporânea. Atualmente, o folclorismo está bem estabelecido e é reconhecido como uma ciência, a ponto de tornar-se seu objeto. A cultura popular, ou folclore, instrumento de educação nas escolas, e um bem protegido genericamente pela Unesco e especificamente por muitos países que inseriram muitos de seus elementos constituintes em seus elencos de bens de patrimônio histórico e artístico a serem protegidos e fomentados. Considera-se hoje o folclorismo um ramo das ciências sociais e humanas, e seu estudo deve ser feito de acordo com a metodologia própria dessas ciências, como parte da cultura de uma nação. O folclore deve ter o mesmo direito de acesso aos incentivos públicos e privados concedidos às outras manifestações culturais e científicas. Segundo von Genep, o folclore não é, como se pensa, uma simples coleção de fatos disparatados
e mais ou menos curiosos e divertidos. É uma ciência sintética que se ocupa especialmente dos camponeses e da vida rural e daquilo que ainda subsiste de tradicional nos meios industriais e urbanos. O folclore liga-se assim à economia política, à história das instituições, a do direito, a da arte, a tecnologia, etc., sem, entretanto, confundir-se com estas disciplinas que estudam os fatos em si mesmos, de preferência a sua relação sobre os meios nos quais evoluem. Apesar de existir uma metodologia específica para o estudo contemporâneo do folclore, já existe a consciência de que o impacto dos novos meios de comunicação sobre as culturas populares ou eruditas está a exigir uma reformulação nos conceitos e sistemas de análise. Já não são raros os elementos do povo que usam gravadores, câmeras de vídeo, internet ou outros meios de alta tecnologia para o registro e difusão das manifestações folclóricas, tornando a delimitação do campo de estudo e a caracterização do fato folclórico cada vez mais difíceis. Roberto Benjamin, presidente da Comissão Nacional de Folclore do Brasil, em 2001, declarou que um outro processo a merecer atenção é o da espetaculização das manifestações folclóricas pela pressão dos meios de comunicação de massa e do turismo. Algumas das manifestações tradicionais guardam a natureza de espetáculos que têm sido levados à exacerbação, convertendo-se em produto da cultura de massas. O exemplo mais evidente é o do boi Bumba, de Parintins. Preocupante, porém, é o caso de manifestações de natureza ritual reservadas aos membros de comunidades religiosas, que por seu exotismo estão sendo cooptadas para converter-se em eventos de massa. É o caso das panelas de Iemanjá, convertidas em festivais para turistas. Diante desse quadro, torna-se necessária uma nova postura liberada dos preconceitos etnocêntricos, a reciclagem das técnicas de pesquisa em trabalho interdisciplinar, com a incorporação das contribuições renovadas das ciências humanas e das ciências da linguagem, uso de novas tecnologias e equipamentos disponíveis. Características do fato folclórico. Para se determinar se um fato é folclórico, segundo a Unesco, ele deve apresentar as seguintes características: tradicionalidade, dinamicidade, funcionalidade e aceitação coletiva. Tradicionalidade, a partir de sua transmissão geracional, entendida como uma continuidade onde os fatos novos se inserem sem ruptura com o passado e se constrói sobre esse passado. Dinamicidade, ou seja, sua feição mutável, ainda que baseada na tradição. Funcionalidade, existindo uma razão para o fato acontecer e não constituindo um dado isolado, e sim inserido em um contexto dinâmico e vivo. Aceitação coletiva deve ser uma prática generalizada implicando uma identificação coletiva com o fato, mesmo que ele derive das elites. Esse critério não leva em conta o anonimato, que muitas vezes caracteriza o fato folclórico e que tem sido considerado um indicador de autenticidade, pois mesmo se houver autor, desde que o fato seja absorvido pela cultura popular, ainda deve ser considerado folclórico. Um exemplo disso é a literatura de cordel brasileira, geralmente com autoria definida, mas tida como elemento genuíno da cultura popular. Pode-se acrescentar a esses o critério de espontaneidade, já que o fato folclórico não nasce de decretos governamentais nem dentro de laboratórios científicos. É antes uma criação surgida organicamente dentro do contexto maior da cultura de uma certa comunidade. Mesmo assim, em muitos locais já estão sendo feitos esforços por parte de grupos e instituições oficiais no sentido de se recriar inteiramente, nos dias de hoje, fatos folclóricos já desaparecidos, o que deve ser encarado com reserva, dado o perigo de falsificação do fato folclórico. Também deve ser regional, ou seja,
localizado, típico de uma dada comunidade ou cultura, ainda que similares possam ser encontrados em países distantes, quando serão analisados como derivação ou variante. Contos de fadas. Os contos de fadas ou contos maravilhosos são uma variação do conto popular ou fábula, partilham com estes o fato de serem uma narrativa curta, cuja história se reproduz a partir de um motivo principal e transmite conhecimento e valores culturais de geração para geração, transmitido oralmente e onde o herói ou heroína tem de enfrentar grandes obstáculos antes de triunfar contra o mal. Nos contos, que muitas vezes começam pelo Era uma vez, para salientar que os temas não se referem apenas ao presente, tempo e espaço. O leitor encontra personagens e situações que fazem parte do seu cotidiano e do seu universo individual, com conflitos, medos e sonhos, a rivalidade de gerações, a convivência de crianças e adultos, as etapas da vida, nascimento, amadurecimento, velhice e morte, bem como os sentimentos que fazem parte de cada um, amor, ódio, inveja e amizade, são apresentados para oferecer uma explicação no mundo que nos rodeia e nos permite criar formas de lidar com isso. Entre os grandes autores, além dos irmãos Grimm, encontram-se o francês Charles Perrault, que deu vida a Chapeuzinho Vermelho, Bela Adormecida, Pequeno Polegar e Gato de Botas. Anderson, que nos presenteou com a história do Patinho Feio, Gabrielle Suzanne Barbeau, A Dama de Villeneuve, com A Bela e a Fera, e Charles Dickens, com O Conto de Natal e a história de Oliver Twist. No Brasil, a maior conquista foi Monteiro Lobato, cuja obra ainda hoje serve de base ao início literário de muitas crianças. Né? Caracteristicamente, os contos envolvem algum tipo de magia, metamorfose ou encantamento, e apesar do nome, animais falantes são muito mais comuns neles do que as fadas propriamente ditas. Alguns exemplos: Rapunzel, Branca de Neve e os Sete Anões e A Bela e a Fera. Etimologia: a palavra portuguesa fada vem do latim fatum, destino, fatalidade, fado, etc. O termo se reflete nos idiomas das principais nações europeias: fée em francês, fairy em inglês, fata em italiano, fée em alemão e hada em espanhol. Por analogia, os contos de fadas são denominados conto de fée na França, fairy tale na Inglaterra, cuento de hadas na Espanha, racconto di fata na Itália. Na Alemanha, até o século só um minutinho aqui. Na Alemanha, até o século XVIII, era utilizada a expressão Feenmärchen, sendo substituída por Märchen, narrativa popular, história fantasiosa. Depois do trabalho dos irmãos Grimm, no Brasil e em Portugal. Os contos de fadas, na forma como são hoje conhecidos, surgiram em fins do século XIX, sob o nome de Contos da Carochinha. Esta denominação foi substituída por contos de fadas no século XX. Origens: fadas são entidades fantásticas características do folclore europeu ocidental, apresentam-se como mulheres de grande beleza, imortais e dotadas de poder sobrenatural, capazes de interferir na vida dos mortais em situações limite. As fadas também podem ser diabólicas, sendo corriqueiramente denominadas bruxas. Em tal condição, embora as bruxas reais sejam usualmente retratadas como megeras, nem sempre os contos descrevem fadas do mal, como desprovidas de sua estonteante beleza. As primeiras referências às fadas surgem na literatura cortesã da Idade Média e nas novelas de cavalaria.
do ciclo arturiano, tomando por base textos fontes de origem reconhecidamente céltico-bretã. Tal literatura destaca o amor mágico e imortal vinculado às figuras de fadas como Morgan e a Viviana, o que evidencia o status social elevado das mulheres na cultura celta, na qual possuíam uma ascendência e um poder muito maiores do que entre outros povos contemporâneos ou posteriores, conforme destaca Coelho. Na maioria das tradições, as fadas aparecem ligadas ao amor, ou sendo elas próprias as amadas ou sendo mediadoras entre os amantes. A partir da cristianização do mundo, foi esse último sentido que predominou, perdendo-se completamente aquela outra dimensão mágica sobrenatural. Características dos contos de fadas. Podem contar ou não com a presença de fadas, mas fazem uso de magia e encantamentos. Seu núcleo problemático é existencial, o herói ou a heroína buscam a realização pessoal, os obstáculos ou provas constituem-se um verdadeiro ritual de iniciação para o herói ou heroína. Morfologia dos contos de fadas. Em seu famoso estudo sobre o conto maravilhoso, no qual inclui os contos de fadas, V.I. Propp afirma que ele atribuiu frequentemente ações iguais às personagens diferentes. Estas ações, mais adiante denominadas funções, nos permitiriam estudar os personagens dos contos a partir das mesmas. Tendo isto em vista, Propp elabora 4 teses principais. Primeiro, os elementos constantes permanentes do conto maravilhoso são as funções dos personagens, independentemente da maneira pelas quais eles as executam. Essas funções formam as partes constituintes básicas do conto. Segundo, o número de funções dos contos de magia conhecidos é limitado. Terceiro, a sequência das funções é sempre idêntica. Quarto, todos os contos de magia são monotípicos quanto à construção. Contudo, as teses de Propp foram objeto de críticas, particularmente por parte do antropólogo Claude Lévi-Strauss, no ensaio A Estrutura e a Forma, publicado nesta mesma edição da obra de Propp. Ele observa: vimos que o conto de fadas, o conto de fadas é uma narrativa explicitando funções cujo número é limitado e cuja ordem de sucessão é constante. A diferença formal entre vários contos resulta da escolha operada individualmente entre as 31 funções disponíveis e da eventual repetição de certas funções, mas nada impede a realização de contos com a presença de fadas, sem que a narrativa obedeça à norma precedente. É o caso dos contos fabricados, dos quais podemos encontrar exemplos em Andersen, Brentano e Goethe. Inversamente, a norma pode ser respeitada apesar da ausência de fadas. O termo conto de fadas é, pois, duplamente impróprio. O significado oculto dos contos de fadas. Ao longo dos últimos 100 anos, os contos de fadas e seu significado oculto têm sido objeto de análise dos seguidores de diversas correntes da psicologia. Sheldon Cashidan, por exemplo, sugere que os contos seriam psicodramas da infância, espelhando lutas reais na visão de Cashidan, embora o atrativo inicial de um conto de fada possa estar em sua capacidade de encantar e entreter. Seu valor duradouro reside no poder de ajudar as crianças a lidar com os conflitos internos que elas enfrentam no processo de crescimento. Cashidan prossegue em sua análise sobre a vinculação entre os contos de fadas e os conflitos internos infantis. Cada um dos principais contos de fadas é único no sentido em que trata de uma predisposição falha ou doentia do eu. Logo que passamos do Era uma Vez, descobrimos que os contos de fada falam de vaidade, gula, inveja, luxúria, hipocrisia, avareza ou preguiça. Os 7 pecados capitais da infância. Embora um determinado conto de fada possa tratar de mais de um pecado em geral, um deles ocupa o centro da trama. O processo pelo qual as crianças podem utilizar os contos de fadas na resolução de seus próprios problemas é explicitado mais adiante.
O modo pelo qual os contos de fada resolvem esses conflitos é oferecendo às crianças um palco onde elas podem representar seus conflitos interiores. As crianças, quando ouvem um conto de fada, projetam inconscientemente partes delas mesmas em vários personagens da história, usando-os como repositórios psicológicos para elementos contraditórios do eu. Já os junguianos veem nas personagens dos contos figuras arquetípicas que, segundo Franz, à primeira vista não têm nada a ver com os seres comuns ou com os caracteres descritos pela psicologia. A jornada interior, pelo seu núcleo problemático, ser existencial, os contos de fadas podem também ser encarados como uma jornada em 4 etapas, sendo cada etapa da jornada uma estação no caminho da autodescoberta. Primeiro, travessia. Leva o herói ou heroína a uma terra diferente, marcada por acontecimentos mágicos e criaturas estranhas. Segundo, encontro com uma presença diabólica, uma madrasta malévola, um sogro assassino, um mago ameaçador ou outra figura com características de feiticeiro. Terceiro, conquista. O herói ou heroína mergulha numa luta de vida ou morte com a bruxa, que leva inevitavelmente à morte desta última. Quarto, celebração. Um casamento de gala ou uma reunião de família, em que a vitória sobre a bruxa é enaltecida e todos vivem felizes para sempre. Tradição oral e escrita. A Dama do Lago sequestra Lancelot, ilustração de George Woolscroft e Lewis Head, 1898. Conforme registra Squire, uma mitologia deve ser sempre mais velha do que os mais antigos versos e histórias que a celebram. Poemas e sagas elaborados não são feitos num dia ou num ano. Efetivamente, embora a tradição oral céltica do conto mágico possa ser velha de milhares de anos, foi somente no século VII, com a transcrição do poema épico anglo-saxão Beowulf, que ela começou a ter registro material. As fadas, contudo, precisariam esperar até o século IX para serem registradas nas páginas dos Mabinogion, texto galês composto por 4 histórias distintas. Os Mabinogion não assinalam somente o surgimento das fadas, mas também a transformação das aventuras reais que, porventura, podem ter dado origem ao ciclo arturiano em lendas, um dos 4 poemas narrativos que o compõem. O Sonho de Rhonabwy descreve a luta do rei Arthur contra os romanos, após ser traído por seu sobrinho Mordred, posteriormente transformado num filho ilegítimo, Sir Mordred. E mortalmente ferido, o rei é levado pelas fadas para a mítica ilha de Avalon, onde elas residem. Em 1555, o Roman de Bru de Vasse retoma as aventuras lendárias de Arthur e seus cavaleiros, em destaque a figura da fada Viviana, que cria no lago onde vive um menino que havia encontrado abandonado e que futuramente se transformaria em Sir Lancelot, o Cavaleiro do Lago. Posteriormente, a personalidade de Viviana sofre transformações ao longo de diversas histórias. De protetora de Lancelot, torna-se companheira do mago Merlin. E finalmente surge como uma sedutora maligna que aprisiona o mago num círculo mágico. Ainda no século XII, os Les de Marais de France cumpriram o papel de diluir a cultura céltico-bretã pelas cortes de toda a Europa e facilitar sua absorção pelo cristianismo. Neste processo, no entanto, os mitos poéticos celtas gradualmente perderam sua dimensão sobrenatural. Conforme assinala Graves, embora o cristianismo possua um forte elemento mítico, esta palavra adquiriu após ele um significado de fantasioso, absurdo, não histórico.
Os culpados por isso teriam sido justamente os trovadores franco-normandos, que transformaram o que era originalmente uma linguagem mágica em vulgares romances de cavalaria. Evolução dos contos de fadas. Diferentemente do que se poderia pensar, os contos de fadas não foram escritos para crianças, muito menos para transmitir ensinamentos morais, ao contrário das fábulas de Esopo. Em sua forma original, os textos traziam doses fortes de adultério, incesto, canibalismo e mortes hediondas. Marina Warner, especialista em histórias infantis da Universidade de Essex, na Inglaterra, diz que a fome e a mortalidade infantil serviam de inspiração para os contos de fadas, surgidos em sua maioria na Europa da Idade Média, segundo registra Kashdan. Originalmente concebidos como entretenimento para adultos, os contos de fadas eram contados em reuniões sociais, nas salas de fiar, nos campos e em outros ambientes onde os adultos se reuniam, não nas creches. Mais adiante, Kashdan exemplifica: é por isso que muitos dos primeiros contos de fada incluíam exibicionismo, estupro e voyeurismo. Em uma das versões de Chapeuzinho Vermelho, a heroína faz uma striptease para o lobo antes de pular na cama com ele. Numa das primeiras interpretações de A Bela Adormecida, o príncipe abusa da princesa em seu sono e depois parte, deixando-a grávida, e no conto a princesa que não consegue rir. A heroína é condenada a uma vida de solidão, porque inadvertidamente viu determinadas partes do corpo de uma bruxa. Ainda conforme Kashdan, alguns folcloristas acreditam que os contos de fada transmitem lições sobre comportamento correto e assim ensinam aos jovens como ter sucesso na vida por meio de conselhos. As crenças de que os contos de fada contêm lições pode ser em parte creditada a Perrault, cujas histórias vêm acompanhadas de divertidas morais, muitas das quais inclusive rimadas, e ele conclui: os contos de fada possuem muitos atrativos, mas transmitir lições não é um deles. Fadas em transição. Depois de seu aparecimento no ciclo literário da Matéria da Bretanha, nos séculos XII e XIII, através de Maria de França e Chrétien de Troyes, entre outros, as fadas voltaram ao centro das atenções com a figura ambígua de Melúsina, druideza ou fada, mulher ou serpente, personagem do romance Melusine, publicado no século XIV na França e que fez sucesso por mais de 100 anos. A partir do século XVI, os contos de fadas, ainda pensados para adultos, começaram a ser reunidos em coletâneas, entre as quais se destacam Noites Prazerosas, de Straparola, século XVI, escrita por Gianfrancesco Straparola da Caravaggio em duas etapas, 1550 e 1554. Ele reuniu nesta coletânea várias narrativas contadas nas diversas províncias italianas. O Conto dos Contos, de Basile, século XVIII, coletânea escrita por Giambattista Basile, foi publicada pela primeira vez em Nápoles em 1634. Nela, Basile recria contos de fada ou de encantamento, da tradição popular napolitana, tendo como narrativa moldura a história de Sousa, uma princesa melancólica que nada dizia sorrir. O subtítulo da obra, Pentameron, é uma alusão ao Decameron de Boccaccio e também ao fato de que a narrativa transcorre ao longo de 5 dias, penta, 5. Dos contos de Basile saíram alguns outros posteriormente popularizados por Perrault. Gogluso é a base de O Gato de Botas. Sole, Luna Italia deu origem à Bela Adormecida, de Zezzola, ou Zezzola. Surgiu a Gata Borralheira, etc. O Renascimento veria ainda o surgimento de várias outras obras influenciadas pela atmosfera mágica céltico-bretã. O próprio Shakespeare apresenta
um rei dos duendes, Oberon, uma rainha das fadas, Titânia, e um duende, Puck, em sua peça, Sonho de uma Noite de Verão. Mesmo numa obra mais séria como Romeu e Julieta, o bardo introduziu uma fada, a Rainha Mab. E nesta mesma tradição que Camões apresenta em Os Lusíadas, o episódio da Ilha dos Amores, uma reminiscência da ilha de Avalon e das Ilhas Afortunadas habitadas pelas fadas, onde os navegantes portugueses são acolhidos por ninfas após seus esforçados trabalhos. Todavia, em fins do século XVII, este conteúdo feérico já havia sido esvaziado do seu significado mítico original e cada vez mais passou a ser visto apenas como uma relíquia esquisita da infância da humanidade. Romances preciosos. De fins do século XVII até pouco antes da Revolução Francesa, no século XVIII, a decadência do racionalismo clássico deu margem ao surgimento de uma literatura extraoficial, que celebrava a exaltação da fantasia, do imaginário, do sonho, do inverossímil. Em sua produção e divulgação, destacou-se o papel das preciosas mulheres cultas que reuniam em seus salões a elite intelectual da época, muitas vezes para apreciar exclusivas dramatizações de contos de fadas. Uma das preciosas mais conhecidas, tanto por sua produção literária quanto por sua vida escandalosa, foi a jovem baronesa Madame de Aulnoy, que em 1690 publicou o romance Precioso, História de Hipólito, onde há um episódio, a história de Mira, protagonizado por uma fada. Mira transformou-se num sucesso e lançou moda na corte francesa, fazendo com que Madame d'Aulnoy escrevesse mais 8 romances feéricos entre 1696 e 1698, dentre os quais se destacam contos de fadas, novos contos de fadas e ilustres fadas. Nas páginas destas obras surgem contos como O Pássaro Azul, A Princesa de Cabelos de Ouro, O Ramo de Ouro, posteriormente reaproveitados como literatura infantil. O ambiente propício criado pelos romances preciosos possibilitou a acolhida de As Mil e Uma Noites no início do século XVIII e perdurou até fins do século, quando entre 1785 e 1789 foi publicada a série Gabinete de Fadas, coleção escolhida de contos de fadas e outros contos maravilhosos. Seus 41 volumes, escritos por vários autores, marcam o fim deste tipo de produção literária voltada exclusivamente para o público adulto. Contos de fadas para crianças. As versões infantis de contos de fadas, hoje consideradas clássicas, devidamente expurgadas e suavizadas, teriam nascido quase por acaso na França do século XVII, na corte de Luís XIV, pelas mãos de Charles Perrault para Sheldon Cashdan, em referência aos países de língua inglesa. A transformação dos contos de fadas em literatura infantil, ou sua popularização, só teria mesmo ocorrido no século XIX em função da atividade de vendedores ambulantes. Mascates, que viajavam de um povoado para outro, vendendo artigos domésticos, partituras e pequenos volumes baratos chamados de chapbooks. Estes chapbooks ou cheap books, livros baratos em inglês, eram vendidos por poucos centavos e continham histórias simplificadas do folclore e contos de fadas, expurgados das passagens mais fortes, o que lhes facultava o acesso a um público mais amplo e menos sofisticado. Perrault e a Mãe Gansa. Em 1697, Perrault publicou Contes de ma mère Loire, Contos da Minha Mãe Gansa, uma coletânea de narrativas populares folclóricas e que, num primeiro momento, não se destinavam a crianças, mas a embasar a defesa da literatura francesa, considerada inferior aos clássicos greco-romanos por acadêmicos da época, e da causa feminista, que possuía como uma de suas líderes a sobrinha de Perrault, Mademoiselle Héritier. As duas primeiras adaptações, A Paciência de Grisélides, em 1691, e Os Desejos Ridículos, de 1694, reforçam esta tese apenas em 1696,
Com a adaptação de A Pele de Asno, é que Perrault manifesta a intenção de descrever para crianças, principalmente meninas, orientando sua formação moral. A Mère Loyer era uma figura familiar dos velhos contos folclóricos franceses, sempre cercada pelos filhotes que ouviam as suas histórias, fascinados, todavia, pelo hábito das mulheres contarem histórias enquanto teciam durante os dias longos de inverno. A capa do livro foi ilustrada com a vinheta de uma velha fiandeira, não de uma gansa, a Mère Loire. Passou então a ser associada com a figura da fiandeira, que ganhou nomes locais nos vários países onde os contos foram traduzidos. Carochinha, por exemplo. Principais contos de Mère Loyer: A Bela Adormecida no Bosque, Chapeuzinho Vermelho, O Barba Azul, O Gato de Botas, As Fadas, A Gata Borralheira, Henrique de Topete e O Pequeno Polegar. Gabrielle de Suzanne Barbot, Gabrielle Suzanne Barbot de Villeneuve, La Rochelle, Paris, 1755, Paris, né, 1755, é uma escritora francesa e autora da mais antiga versão da fábula A Bela e a Fera. Suas principais influências são Madame d'Aulnoy, Charles Perrault e outros autores preciositas. A primeira versão de A Bela e a Fera foi publicada no La Jaune Américaine et Les Contes Marins, contendo mais de 100 páginas envolvendo uma fera genuinamente selvagem. Sua versão fora reescrita e publicada por Jean-Marie Le Ponce de Beaumont, 1711-1780, tornando-se esta a versão mais comum. Jeanne-Marie foi autora de mais de 70 volumes, mas injustamente atualmente só é conhecida como autora de A Bela e a Fera. Os irmãos Grimm e o espírito teutônico, depois de atravessar uma fase de desinteresse por parte do público adulto após a Revolução Francesa, os contos de fadas despertaram novamente a atenção dos pesquisadores no início do século XIX, graças aos estudos de gramática comparada que, tomando o sânscrito por base, buscavam descobrir a evolução das diversas línguas e dialetos e assim determinar a identidade nacional de cada povo. Tendo isto em mente, mais de 100 anos após Perrault ter publicado as histórias da Mãe Gansa, os folcloristas Jacob e Wilhelm Grimm, integrantes do círculo intelectual de Heidelberg, efetuaram um trabalho de coleta da antiga narrativa populares, com o qual esperavam caracterizar o que havia de mais típico no espírito do povo alemão, mesmo que muitas dessas narrativas originalmente nada tivessem de germânicas. Como principais fontes da tradição oral, os Grimm se valeram da prodigiosa memória da camponesa Catherine Wickemann e de uma amiga da família, Jeannette Hassenpflug, de ascendência francesa. Como resultado de sua pesquisa entre 1818 e 1822, os irmãos Grimm publicaram uma coletânea de 100 contos denominada Kinder- und Hausmärchen, contos de fadas para crianças e adultos. As inúmeras semelhanças de episódios e personagens com aqueles das histórias de Perrault evidenciam que, mais do que um fundo comum de fontes folclóricas, os Grimm podem ter simplesmente lançado mão de adaptações das histórias recolhidas pelo estudioso francês. Principais contos de Kinder- und Hausmärchen: Pele de Urso, A Gata Borralheira e João e Maria. Anderson, o pai da literatura infantil. Já imbuído do forte e melancólico espírito do romantismo, o poeta e romancista dinamarquês Hans Christian Andersen escreveu cerca de 200 contos infantis, parte retirados da cultura popular, parte de sua própria lavra, publicados com o título geral de Eventyr Contos, entre 1835 e 1822. Eles consagraram Andersen como o verdadeiro criador da literatura infantil. Principais contos de Eventyr: A Roupa Nova do Imperador, O Patinho Feio,
Os Sapatinhos Vermelhos, A Pequena Sereia, A Pequena Vendedora de Fósforo, A Princesa e a Ervilha. Na segunda metade do século XIX, os contos de fadas começam novo ciclo de decadência. Em lugar do sobrenatural, o nonsense de base racionalista, o principal representante desta nova escola é Lewis Carroll, a partir do livro Alice no País das Maravilhas. Em 1865, outro que obteve êxito em fundir o maravilhoso com o racionalismo foi o italiano Carlo Collodi, que em 1883 publicou Pinóquio, um dos maiores sucessos da literatura infantil mundial. É ali que surge não somente o boneco cujo sonho era se transformar em gente, mas a fada azul, uma benfeitora mágica capaz de transformar sonhos em realidade. Então, nós vamos ficar aqui com essas definições, né, do que venham a ser mito, fábula, lenda, saga, folclore e contos de fada, ou conto de fadas. Ok, um abraço, uma boa tarde e até um próximo encontro em um outro Hangout. Boa tarde e obrigado pela atenção. Olá, amigos internautas, vamos postar e editar mais esse vídeo. E um dos motivos que eu venho postar o vídeo sobre os temas mito, fábula, lenda, saga, folclore e contos de fada é devido ao fato de, quando eu comecei a ler as primeiras aulas de mitologia grega, quando eu me introduzi ao aprendizado de mitologia grega, eu me deparei com um estudo que realmente trazia a significação de cada uma delas e observando que elas não são praticamente iguais, nem são sinônimos, né? Então elas têm as suas diferenças, suas peculiaridades, e hoje então eu posto e edito este vídeo para algumas pessoas que também estiverem iniciando o estudo de mitologia grega, possam fazer uma delimitação e uma fronteira entre uma e outra terminologia, né? Então, mito não tem nada com fábula, não tem nada a ver com lenda, não tem nada a ver com saga, não há nada a ver com folclore e muito menos com contos de fadas. Então vamos ver o que vem a ser isso aí, né? Ok. Eu vou tirar o vídeo para que a minha voz não ocorra de produto da imaginação aventuresca humana. Com exemplos bem definidos em todos os países do mundo, as lendas geralmente fornecem explicações plausíveis e até certo ponto aceitáveis para coisas que não têm explicações científicas comprovadas, como acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Podemos entender que lenda é uma degeneração do mito, como diz o dito popular: quem conta um conto aumenta um ponto. As lendas, pelo fato de serem repassadas oralmente de geração a geração, sofrem alterações à medida que vão sendo recontadas. Lendas no Brasil são inúmeras, influenciadas diretamente pela miscigenação na origem do povo brasileiro. Devemos levar em conta que uma lenda não significa uma mentira, nem tampouco uma verdade absoluta. O que devemos considerar é que uma história, para ser criada, defendida e, o mais importante, ter sobrevivido na memória das pessoas, ela deve ter no mínimo uma parcela de fatos verídicos. Muitos pesquisadores, historiadores ou folcloristas afirmam que as lendas são apenas frutos da imaginação popular, porém, como sabemos, as lendas em muitos povos são os livros na memória dos mais sábios. Lendas brasileiras: Vitória Régia, Caipora, Cuca, Curupira, Boitatá, Mula Sem Cabeça, Iara, Negrinho do Pastoreio, Papa Figo, Saci Pererê, Cobra Grande,
Romãozinho. Lendas portuguesas: Abdiz, Lenda da Justiça de Faf, Lenda do Galo de Barcelos, Lendas Antigas. Mas há de se lembrar que muitas comunidades contemporâneas ainda se valem muito do mito, que organizados constituem uma mitologia, por exemplo, a mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia cristã e a mitologia islâmica. O mito e o nada, que é tudo o mesmo sol que abre os céus, é um mito brilhante e mudo. Fernando Pessoa. Tipos de mitos: cosmogonias, mitos de origem e destruição, incluindo os messiânicos e milenários. Mitos folclóricos: mitos fundadores, onde se explica a origem de um rito, uma crença, uma filosofia, uma cidade ou comunidade. Mito narrativo: mitos de providência e destino. Mitos de renascimento e renovação, incluindo os de memória e esquecimento. Mitos de seres superiores e seus descendentes. Mitos de tempo e eternidade, soteriológicos, de salvadores e heróis. Fábula. As fábulas do latim fábula significando história, jogo, narrativa, literalmente o que é dito, são uma aglomeração de composições literárias em que os personagens são animais que apresentam características humanas, tais como a fala, os costumes, etc. Estas histórias terminam com um ensinamento moral de caráter instrutivo. É um gênero muito versátil, pois permite diversas maneiras de se abordar determinado assunto. Gênero simples. A fábula é um gênero narrativo que surgiu no Oriente, mas foi particularmente desenvolvido por Esopo, escravo que viveu no século V a.C., na Grécia. A Esopo foi atribuído um conjunto de grandes histórias de caráter moral e alegórico, cujos papéis principais eram desenvolvidos por animais ou mitos, por meio dos diálogos entre os bichos e das situações que o envolviam. Ele procurava transmitir sabedoria de caráter moral ao homem. Assim, os animais nas fábulas tornam-se exemplos para os seres humanos. Cada animal simboliza algum aspecto ou qualidade do homem, como, por exemplo, o leão representa a força, a raposa a astúcia, a formiga o trabalho, etc. É uma narrativa inverossímil, com fundo didático, quando os personagens são seres inanimados, objetos, né? A fábula recebe o nome de apólogo. A temática é variada e contempla tópicos como a vitória da fraqueza sobre a força, da bondade sobre a astúcia e a derrota de preguiçosos. La Fontaine foi outro grande cultor do gênero, imprimindo à fábula grande refinamento. George Orwell, com sua Revolução dos Bichos, Animal Farm, compôs uma fábula, embora em um sentido mais amplo e de sátira política. Lenda. Lenda é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral através dos tempos. De caráter fantástico e fictício, as lendas combinam fatos reais e históricos com fatos irreais que são meramente cortando. Muito bem. Então hoje nós vamos discorrer sobre mito, fábula, lenda, saga, folclore e contos de fada. Vamos ver um a um. Mito. O mito do grego antigo, mitos, transliterado mitos, é uma narrativa de caráter simbólico e magético relacionada a uma dada cultura que procura explicar e demonstrar por meio de ação e do modo de ser das personagens a origem das coisas do mundo, dos homens, dos animais, das doenças, dos objetos, das práticas de caça, pesca, medicina, entre outros, do amor, das relações, seja entre homens e homens, homens e mulheres e mulheres, enfim, de qualquer coisa que seja. O mito está associado ao mito está associado o rito. O rito é o modo de se pôr em ação o mito na vida do homem.
em cerimônias, danças, orações e sacrifícios. O termo mito é por vezes utilizado de forma pejorativa para se referir às crenças comuns, consideradas sem fundamento objetivo ou científico, e vistas apenas como histórias de um universo puramente maravilhoso. De diversas comunidades, acontecimentos históricos podem se transformar em lendas se adquirem uma determinada carga simbólica para uma dada cultura e serem erroneamente chamados de mito. Na maioria das vezes, o termo refere-se especificamente aos relatos das civilizações